atuação profissional. No programa de hoje vamos mostrar como é o processo de regulamentar e fiscalizar o exercício de quem está no mercado de trabalho. Pode ser por iniciativa parlamentar, nesse caso é iniciativa livre, deputados, senadores, eles mesmos podem propor e fazem isso. Também poderia ser um projeto de iniciativa popular. Os limites impostos pela lei a alguns profissionais geram discussão na Justiça Federal. Onde começa e termina o direito de cada um? O judiciário pode buscar a melhor interpretação que atenda os interesses da coletividade, mas o judiciário não pode criar regras. Optometrista, fisioterapeuta, esses profissionais querem mais espaço para atuar no mercado. Dentro da parte acadêmica, eles são treinados, eles são capacitados para solicitar exames, para analisar exames, tudo voltado para a sua atribuição, obviamente. Você vai saber por quê agora no Justiça para Todos, que está só começando. A gente começa com um giro pelos fatos que marcaram a semana da Justiça Federal e da AJUF. Confira. As associações de magistrados definiram temas prioritários para votação na Câmara dos Deputados. Os presidentes da AJUF, Antônio César Bochanek, da MB, João Ricardo Costa, e o diretor legislativo da ANAMATRA, Fabrício Nogueira, analisaram as propostas legislativas de interesse da magistratura e do Poder Judiciário que tramitam na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e as que estão prontas para votação no plenário da Casa. Entre elas estão o PL 2201 de 2011, que institui a gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros do MPU, e o PL 7717 de 2014, que institui a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição e de função administrativa aos membros da Justiça Federal. Também estão entre os projetos prontos para votação a alteração do Código de Processo Civil e o Estatuto da Advocacia para regulamentar as audiências entre magistrados e advogados para tratar de causas em tramitação nos tribunais, as eleições diretas para cargos de direção nos tribunais e as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, entre outros. A Justiça Federal se prepara para receber a versão nacional do Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Neste mês de julho, foram realizadas 2 oficinas práticas com representantes das 5 regiões, que serão responsáveis por multiplicar os conhecimentos do sistema e realizar treinamentos para todos os servidores de áreas que usam a tramitação eletrônica de processos judiciais. Além dos participantes poderem ter familiaridade com a ferramenta, eles também estão testando as funcionalidades para otimizar e aperfeiçoar o PJE, bem como identificar possíveis melhorias a serem implementadas. A previsão é que o processo eletrônico seja implantado primeiro na 3ª região, em outubro deste ano. Em dezembro, será a vez da 1ª região. Os caminhos para a regulamentação das profissões no Brasil. Como elas nascem? Quem estabelece as regras para a atuação no mercado de trabalho? Essa é só uma parte do que está em discussão. Se há regras a cumprir, há também fiscalização. Aí entra em cena outro sujeito nessa história, que já rendeu e rende constantemente muitos capítulos. No Brasil existem hoje quase 70 profissões regulamentadas em lei. As normas previstas na Constituição Federal de 1988 definem direitos e deveres do trabalhador e também do empregador. Cada profissão tem legislação própria regida pelo Congresso. Cabe a ele dizer que tipo de formação o profissional precisa para atuar legalmente no mercado. Em algumas profissões, a conquista do diploma não é o passo decisivo para o início da carreira. No caso do advogado, por exemplo, é preciso ainda passar pelo tão temido exame da ordem. Quando o legislador tiver convicção de que a sociedade demanda por essa exigência adicional, pode perfeitamente criar uma espécie de prova como existe em relação aos advogados. Essa questão da prova,
que o profissional do direito deve submeter para o exercício da advocacia. Isso aí já foi levado ao Supremo Tribunal Federal, né, e não há, em princípio nenhum, questionamento em torno de sua constitucionalidade. E se há regras, há fiscalização. E essa missão é dos conselhos profissionais. Na medida em que são criados, cabe a eles manter a qualidade do serviço prestado. A área da saúde é uma das mais visadas. Os conselhos de medicina fazem isso. Tem normas de regra, de conduta médica que são estabelecidas pelos próprios conselhos, que são organizados pelos próprios médicos e que se encarregam de fiscalizar o exercício da profissão. A Ordem dos Advogados do Brasil também é outro exemplo. A Constituição permite o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam cumpridas as qualificações profissionais que a lei exige. Fiscalizar o serviço prestado é uma outra medida prevista. Mas mesmo com todas essas garantias, se alguém se sentir lesado pela atuação de um profissional, ainda existe um terceiro caminho a percorrer: a justiça. A regulamentação de uma profissão vale para todo o país. Nasce de um projeto de lei apresentado ao Congresso por mobilização da sociedade ou pelos profissionais. Pode ser por iniciativa parlamentar, nesse caso é iniciativa livre, deputados, senadores, eles mesmos podem propor e fazem isso. Também poderia ser um projeto de iniciativa popular, promovido pela própria sociedade, ou através da Comissão de Legislação Participativa, que recebe sugestões da sociedade, ou mesmo por assinatura individual dos cidadãos, que é um pouco mais complicado pelo número de assinaturas exigido. Não existe o juiz fazendo lei. O juiz faz o direito com base na interpretação da norma e, principalmente, da Constituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais consagrados no direito internacional. No Congresso hoje são muitas as propostas em tramitação, dos mais variados e curiosos segmentos. Só para se ter uma ideia, na fila à espera da legalização estão, por exemplo, os detetives particulares, músicos, DJs, lutadores de artes marciais, designers de interiores, artistas de circo, entre outras. E veja a seguir: luta de profissionais por mais espaço no mercado de trabalho. Países como Nova Zelândia, o fisioterapeuta é o profissional de primeira consulta, como é um médico. Em instantes, até já! De um lado, o Conselho Federal de Medicina, do outro, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que luta pelo direito de realizar e interpretar exames complementares para o diagnóstico de doenças. E esses profissionais vão além, querem ainda participar de perícias médicas nas áreas civil, trabalhista e previdenciária. Resultado, o caso foi parar na Justiça Federal. Apenas com um toque das mãos, Maurício consegue aliviar o incômodo de muitos pacientes. Fisioterapeuta há mais de 6 anos, a especialidade dele é o tratamento manual, sem o uso de equipamentos como infravermelho ou eletrodos. A terapia manual foi evoluindo aqui no Brasil e me atreveria a dizer que em Sudamérica, Latinoamérica, com uma corrente trazida da fora, da Europa especificamente. As maiores escolas de terapia manual vêm da Europa, Espanha, França e Estados Unidos também. Então, a diferença é que a terapia manual enfoca o movimento, faz o movimento parte da terapia, com as técnicas específicas para cada lesão. O chileno está no Brasil há pouco mais de 1 ano e ficou surpreso ao saber que por aqui essa técnica não é tão usada. E olha que a indicação é principalmente para quem tem dores crônicas. O perfil de paciente que a gente trata aqui são pacientes mais crônicos, pacientes que já fizeram o percurso por outras fisioterapias, por outros métodos de fisioterapia e não obtiveram resultados ótimos, razoáveis para a sua demanda. Dona Leda procurou o tratamento por conta de uma dor na região lombar.
um obstáculo e tanto para qualquer tipo de movimento. Hoje ela está na segunda sessão. Eu estava sentindo muita dor para tudo, para sentar, para deitar, para ficar de pé, para caminhar. Era bem complicado. Para ter um resultado satisfatório, é preciso fazer no mínimo 10 sessões e cada custa cerca de R$ 150. Depende de cada paciente, tá? Depende da lesão do paciente. Eu não quero que se malinterprete de que todo paciente primeiro tem que consultar o fisioterapeuta. Maurício explica que em outros países o fisioterapeuta é a primeira especialidade procurada no momento de dor muscular. Países como Nova Zelândia, o fisioterapeuta é o profissional de primeira consulta, como é o médico. Aqui no Brasil ainda tem limitado pelo médico. Já a atuação dos fisioterapeutas no Brasil tem muitas restrições. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina moveu uma ação pública contra o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, por achar ilegal a norma que permite fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a realizar e interpretar exames médicos para diagnosticar doenças. Na opinião do procurador jurídico do COFITO, o problema está na má interpretação da resolução. Em nenhum momento, como eles alegam na petição inicial, há a tentativa de invasão na seara, nas prerrogativas dos médicos. Na verdade, o que existe é a prerrogativa, a confirmação de algo já existente, já pré-estabelecido no mercado há anos. O fisioterapeuta é o profissional competente para fazer diagnósticos fisioterapêuticos. Não se pretende com a resolução, e não é isso que está escrito, realizar diagnósticos de doença. Isso é atribuição exclusiva do médico. Nas ruas, a maioria acredita que o melhor mesmo é cada profissional agir de acordo com sua formação. De repente ele tem a formação que possa dar conta disso, uma pomada, sabe? Eu acho que tem várias coisas que ele poderia receitar, não vejo muito problema nisso não. Eu acho que não, que ele simplesmente fez para fisioterapia e quem receita os remédios é o próprio médico. O procurador jurídico do COFITO explica ainda que a profissão de fisioterapeuta tem regulamentação em outro conselho que defende a competência de solicitar os exames complementares para auxiliar no tratamento. Importante destacar também que todas as atribuições dos fisioterapeutas, assim como dos terapeutas ocupacionais, são regulamentadas também pelo Conselho Nacional de Educação. Dentro da parte acadêmica, eles são treinados, eles são capacitados para solicitar exames, para analisar exames, tudo voltado para a sua atribuição, obviamente. Ou seja, o exame complementar que o fisioterapeuta pode solicitar está vinculado à sua atividade no exercício da fisioterapia. É possível que algumas ações da medicina, no futuro, possa passar para um técnico de nível médio. Mas para isso precisa a ajuda da ciência, e, para isso, precisa essencialmente do pronunciamento do parlamento brasileiro. O judiciário pode interpretar com a função social da lei, o judiciário pode buscar a melhor interpretação que atenda os interesses da coletividade, mas o judiciário não pode criar regra. O processo ainda está em tramitação. Nós entramos em contato diversas vezes com o Conselho Federal de Medicina, mas não tivemos resposta. E veja a seguir, assim como o fisioterapeuta, tem outros profissionais lutando por uma fatia maior de mercado. A gente fala em oftalmologista, mais agora, mas antigamente se procurava o oculista. O oculista sou eu, não o oftalmologista. Você confere em instantes. Até já. Com tantas profissões, fica até difícil para o cidadão saber o que cada uma faz ao certo, não é mesmo? O Justiça para Todos foi às ruas testar o conhecimento das pessoas sobre uma profissão que luta por mais espaço. Optometrista. Você pode até não conhecer, mas ele está presente na vida de milhões de pessoas. Você sabe o que um optometrista faz? Não. Nem ideia? Nem tem ideia. Nunca deve falar nisso.
Tenho a maior noção. A profissão realmente não é assim tão conhecida pela população, mas tem uma importância que muita gente nem imagina. Quem se arrisca? Olho, né? Óculos, tá? Não? É aí que mora o engano. Oftalmologista e optometrista não desempenham a mesma função. Um olho doente precisa de um oftalmologista que dê o remédio, ou que corte, enfim, ou que peça um exame invasivo. Esse é o oftalmologista. Porém, quem avalia de forma precoce se há ou não uma alteração dessa ordem é o optometrista. No mundo inteiro é assim. Para entender de forma bem simples, o optometrista é aquele que no passado era chamado por nossos pais e avós de oculista. Culturalmente as pessoas buscam o oculista, né? Pouca gente fala em oftalmologista, mais agora. Mas antigamente se procurava o oculista. O oculista sou eu, não o oftalmologista. Vamos explicar melhor. O profissional especializado em optometria estuda os problemas da visão não patológicos sobre o ponto de vista físico. Ou seja, para ter o diagnóstico, não é preciso usar nenhum método invasivo ou dilatar a pupila, por exemplo, que é uma prática bem comum nos consultórios de oftalmologia. O Dr. Ricardo Bretas se especializou na área e hoje faz parte do Conselho Mundial de Optometria. Ele conta que, por pura falta de conhecimento mesmo, muitas pessoas procuram por engano o tratamento com o oftalmologista, quando o caminho deveria ser outro. 75%, 80% da população tem erro refrativo, precisa da correção visual e não tem anomalia patológica. O oftalmologista atua quando ele tem que manipular, por exemplo, uma placa de corioretinite formada no fundo do olho, ele vai utilizar laser, enfim, vai utilizar os conhecimentos de medicina. Pelo consultório, ele tem vários equipamentos capazes de identificar a raiz do problema. Nós testamos e olha só a conclusão do exame. Tem o que a gente chama de anisometropia amblíope do olho direito. Hipermetropia, traduzindo? No olho esquerdo, sim, miopia no olho direito. Nesse outro equipamento, fizemos o teste das letrinhas, aquele bem conhecido por todos. E com uma lente especial, consegui enxergar perfeitamente com o olho direito, algo que já não era possível há muitos anos. Você tem hiperatividade do hemisfério direito. Significa dizer que seu nível de concentração tem que ser muito alto para você manter a informação, senão você se perde. Verdade. Sim. O problema é que a medicina preventiva no Brasil ainda não é adotada como uma cultura e a grande massa da população não tem acesso, por exemplo, a esse tipo de profissional. Quando ele atuar dentro do Sistema Único de Saúde, você vai ver essas filas diminuírem muito. No extremo norte do país existe até bem pouco, de 2002, eu vou te dar uma coisa um pouco atrasada, um oftalmologista para cada 363 mil habitantes. Quando esse cara chegar no último da fila, ele deve ter morrido há uns 10 anos já. E um último detalhe importante, mas que faz toda a diferença. Alguns diagnósticos incorretos podem acarretar consequências irreversíveis. Às vezes, um erro mínimo é capaz de provocar uma série de distúrbios, cefaleia, mal-estar, não dormir bem. Tudo isso está ligado à visão. A profissão pouco conhecida chegou à justiça depois que um profissional decidiu pleitear algumas ações que não competiam ao optometrista. A decisão da 7ª turma manteve sentença de primeira instância que proibiu o autor da ação de exercer a medicina na área de oftalmologia. O assessor jurídico do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria comentou o assunto. O profissional recorrente que veio a sucumbir, a perder o recurso, e não consta informação de que ele seja um profissional com formação de nível superior, né? Ele não tem um bacharelado até que se informe o contrário. Ele é um profissional ou prático, ou um profissional com algum outro tipo de curso que ele se sentiu, infelizmente, habilitado, né, para exercer essa atividade. O profissional procurou a justiça, mas os argumentos não foram aceitos já em primeiro grau.
Inconformado com a sentença, ele apelou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E esse profissional defendeu o seu ponto de vista. E o juiz de primeiro grau, o juiz lá da Seção Judiciária da Justiça Federal do Mato Grosso, reafirmou que o óptico prático não pode exercer função da oftalmologia. Ou seja, ele realiza a confecção da lente, mas ele tem que seguir a prescrição médica. A decisão da 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi unânime. Baseados no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os desembargadores proibiram o profissional de prescrever óculos ou lentes para pacientes e também de exercer a medicina na área da oftalmologia. Esse processo chegou ao tribunal, foi ao Ministério Público Federal, que se manifestou pela confirmação dessa sentença, e indicando, inclusive, o pronunciamento do Supremo em relação àquele decreto de 90 e um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Herman Benjamin, conduzido esse pronunciamento pelo ministro Herman Benjamin, em que Sua Excelência toca no ponto da saúde pública. Todos nós precisamos da conferência por um profissional da medicina se a lente que nos foi feita para corrigir um defeito de visão, ela está correta do ponto de vista médico. Apesar disso, o representante do Conselho ressalta que a realização de exames oftalmológicos é fundamental para traçar um diagnóstico correto. Infelizmente, nós temos uma fila de em média 2,5 a 3 anos de espera para um paciente chegar ao atendimento de um médico oftalmologista e quase 90% dessa fila precisa apenas de um par de óculos ou de alguma orientação que um profissional que cuida do atendimento primário da visão pode dar a esse paciente. E esse paciente, além de não estar sendo tratado também no tempo devido, e isso gerando desde evasão, repetência, evasão escolar, até problemas de limitações laborais, ele está também ocupando a vaga nessa fila para atendimento médico de uma pessoa que está lá no final da fila com um glaucoma ou com uma catarata, que ele vai chegar nessa fila depois de 3 anos com a visão muito debilitada ou até cego. A decisão do TRF1 foi além. Destacou que a matéria está regulada pelos decretos 20.931, que estabelece ser terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, e também o decreto 24.492, que diz ser expressamente proibido ao proprietário, sócio-gerente, óptico prático e demais empregados do estabelecimento escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau. Não há que se discutir que o profissional óptico prático não pode realizar consultas e nem pode elaborar lentes, confeccionar lentes sem prescrição médica e sem a fiscalização do profissional médico. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.